Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por ela. E nós queremos recebê-la como de fato o Senhor a inspirou. Nós não queremos nada além, nem nada aquém da tua palavra. Nós queremos a tua palavra. E eu peço que o Senhor dê sabedoria a mim e aos meus irmãos para compreendermos isso. Nós não queremos levar, eu não quero levar o meu ministério de forma negligente e nem de forma mentirosa. O Senhor sabe isso. Ajuda-me, Senhor, a compreender a tua palavra e a pregar somente ela neste culto. Obrigado porque o Senhor tem nos dado uma igreja bíblica e eu peço em nome de Jesus que possamos continuar assim, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos então iniciar o livro de Gênesis, as exposições de Gênesis. Hoje eu vou pregar Gênesis 1, verso 1 e verso 2, aqui na nossa igreja. E a exemplo do que eu costumo fazer em outros livros, hoje nós vamos introduzir esse livro, fazendo um pequeno panorama desse livro, tentando explicar para os irmãos acerca desse livro tão importante da Palavra de Deus. Esse livro talvez seja o livro mais importante da Bíblia. Por que é o livro mais importante da Bíblia, irmão Kelvin? Porque ele é a base sobre a qual toda a construção das Escrituras é levantada. Se a gente tira o livro de Gênesis das Escrituras, o restante das Escrituras cai. Porque, embora textos posteriores das Escrituras possam assumir aquilo que Gênesis disse, mas a base conceitual de tudo que as Escrituras vão dizer posteriormente é baseada em quê? No livro de Gênesis. Por isso que esse texto, portanto, é tão importante para nós. Então, vamos começar aqui com um título. Esse livro ele tem dois títulos. O primeiro título é a palavra Bereshit, a palavra hebraica Bereshit, que significa, Kelvin, no princípio, certo? Essa letrinha aqui, ó, isso aqui, ó, isso é B, é no, esse Bereshit aqui é princípio, certo? Isso aqui é o título do livro. Por que era o título do livro? Porque é a primeira palavra que aparece no livro. Certo? E o costume antigo, Nayara, era assim. Qual é o nome do livro? Pronto, é a primeira palavra dele. Que a pessoa ia abrir lá o rolo, porque antigamente era rolo, certo? Aí a pessoa ia olhar para a primeira palavra. E quando ele olhava para a primeira palavra, aí pronto, aquele é o título do rolo. Então, se o rolo começasse com Bereshit, ou seja, no começo, no princípio, então o nome daquele livro seria esse. Ok? Então, esse é o título original do livro, o título é No Princípio. Certo? O nome grego, que é o nome que a gente utiliza, qual é o nome grego, irmão Kelvin? Pois bem, esse nome aí é o nome que a gente conhece, né? O nome que a gente coloca para o português, que a gente chama de Gênesis. Né? Ele é derivado aí, portanto, do grego, e ele significa nada mais, nada menos do que o começo, o princípio, não é? O início, ou a origem. Ok? Esse aí não é, então essa palavra ela não está, portanto, no início do livro, essa palavra Gênesis, mas está posteriormente, lá no capítulo 2, versículo 4, quando diz, esta é a Gênese dos céus e da terra. Aí se pegou essa palavrinha e deu o nome para todo o livro. Ok? Alguma pergunta aqui, irmãos? Não? Quem foi o autor do livro, irmãos? Quem foi o autor? Essa é uma das questões que tem separado rigorosamente os estudiosos conservadores de outras correntes intelectuais. O fato, irmãos, é que Gênesis não identifica seu autor, embora o texto alegue o fato de que Moisés foi o receptor da revelação,
testemunha e escritor de atos redentores. Bem, a Bíblia não diz, certo? Pelo menos o livro de Gênesis, não diz expressamente, olha, eu, Moisés, sou quem estou escrevendo esse livro. Não, o texto não diz. Mas, embora o livro de Gênesis não diga, toda a Escritura é unânime em tratar Moisés como autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia, irmãos? Gênesis, Êxodo, Levíticos e Deuteronômio. Muito bem. São esses os 5 primeiros livros das Escrituras. Quem são os destinatários desse livro? Provavelmente, irmãos, o leitor original de Gênesis seja o povo de Israel que estava lá na planície de Moabe, prestes a entrar na terra de Canaã. Então, este era provavelmente o destinatário desse texto. Ok? Ok, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma pergunta, irmãos? Tudo bem. Diga, irmão. Porque os cinco meu livro foi Moisés escolhido. Foi os 5 livros. Os 5 meus livros foram escolhidos por Moisés, porque foi Moisés escolhido. Excluído? Não, ele foi Excluído. Não, ele não foi excluído, ele foi escrito. Não, que foi escrito por Moisés. Ah, sim, porque ele foi escrito por Moisés, ele era um profeta naquele período. Deus havia o escolhido para libertar o povo de Israel para lá. E ele, como profeta daquela geração, ele tinha a inspiração da parte de Deus para escrever aquele texto e autoritativamente proclamar para as pessoas daquela época. Em tese foi ele. E é por isso que não é Arão, e por isso que não é Midian, mas Moisés, pelo fator dele ser um profeta. Bem, qual é a estrutura literária do livro de Gênesis? Eu estou correndo aqui, irmãos, porque eu não pensei que a gente ia gastar tanto tempo no Evangelho de Marcos. Mas aí eu estou correndo, tá? Bem, o livro de Gênesis, ele é comumente dividido em 2 partes. Primeiramente, você tem a história primitiva, que vai de Gênesis 1 até o final do capítulo 11. E é essa a porção das Escrituras que a gente vai pregar. Eu não pretendo pregar Gênesis todo, apenas Gênesis 1 até o capítulo 11. Lá atrás, quem estava aqui quando eu preguei sobre a narrativa de José? Quem estava aqui? Eu preguei lá, alguns poucos estavam aqui. Foi logo no meu início do meu ministério aqui. Eu preguei de Gênesis capítulo 37 até Gênesis capítulo 50, que é o final do livro de Gênesis. Então, eu estou propondo para a gente pregar Gênesis 1 até o capítulo 11, que vai durar mais ou menos aí um ano e alguma coisa. Tá? E aí, Maria, se um dia der certo, a gente termina de pregar a história patriarcal, do capítulo 11 até o capítulo 36. Tá? Mas, via de regra, o livro de Gênesis é dividido em 2 partes, a história primitiva e depois a história patriarcal. Por que a história patriarcal? Porque vai lidar com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Certo? Ok? Alguma pergunta? Certo? Então, essa é a maneira mais simples de dividir o livro. É dividir o livro no meio, entre história primitiva e história patriarcal. Contudo, todavia, porém, a característica literária unificadora mais evidente em Gênesis é a estrutura de toledotes, que criteriosamente foram construídas pelo autor. Essa palavra toledot é a palavra hebraica para geração. E aí o livro de Gênesis ele vai falar sobre as gerações de determinado personagem das Escrituras. Só que ele vai fazer isso em 10 vezes. E
você sabe que o número 10 e o número 7 nas Escrituras, eles são números muito importantes. O número 7 é o número da perfeição, certo? E o número 10 é o número da plenitude. Então você vai perceber ao longo do livro de Gênesis sempre uma atenção voltada para estes dois números. Por exemplo, a Bíblia diz que os céus até o universo foi tudo criado em quantos dias? Em 7. Por quê? Para mostrar a perfeição de Deus. Tá? E aqui nós temos 10 gerações. Olha isso. Então, você vai encontrar essa expressão no livro de Gênesis. Essas são as gerações de, certo? Aí a primeira geração, ou a primeira toldot, é aquela que se encontra no capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 4, versículo 26, que é a geração do céu e da terra. Então essa é a primeira divisão, certo? Aí aqui nós temos Adão peca. Aí nós temos o assassinato de Caim. E aqui vem dizendo Lameque. Lameque, ele é, irmãos, o 7º da descendência de Caim. Quem é Lameque, meus irmãos? Vamos lá. Aqui pergunta de Saf. Quem é Lameque? Vamos lá. Quem é Lameque, irmãos? Tem 2 Lameque nas Escrituras lá no início de Gênesis. Mas o Lameque descrente. Quem é o Lameque descrente? Esse Lameque descrente, irmãos, ele é um adúltero, ele tem 2 mulheres, a Bíblia vai dizer, ele é o primeiro adúltero, e ele é um assassino também. E diz o texto lá das Escrituras que ele mata uma criança, no hebraico vai dizer, uma criancinha, porque essa criancinha pisou no pé dele. Olha, meus irmãos, alguma criança já pisou no seu pé alguma vez na vida? Pois é, senhora, o pessoal ficou tão irado com aquela criança que ele matou ela. Então ele é o 7º da geração de Caim. Portanto, ele é o quê? Ele é a perfeição do ponto de vista do mal. Ele é o mal em potencial. Certo? Porque ele une tanto a questão da prostituição, ele é um homem que tem pecado nessa área, quanto também no que diz respeito à violência. Tá? Ok? E aí você também aqui tem 7, que foi aquele que foi colocado no lugar de Abel, que havia morrido. Esse 7, a Bíblia diz que ele começa a invocar o nome do Senhor, né? O próximo, aliás, o descendente dele, é ele que começa a invocar o nome do Senhor. Aí aqui você tem as gerações de Adão, lá em Gênesis capítulo 5, entendeu? Essas são as gerações de Adão. Aí você tem Adão, 7, aí você tem Enoque. Enoque, ele é o 7º descendente de Adão. E a Bíblia diz que Enoque anda com Deus. Assim como Adão andou com Deus, Enoque anda com Deus. Né? Não é bonito? Não é? Aí, quem é o 10º da descendência de Adão? É Noé. Que Deus diz, anda na minha presença, Noé. Né? Olha que maravilha. Ele é o 10º. Mas aí o que é que acontece na época de Noé? Existe violência e Noé alcança o favor de Deus e Deus lhe concede a sua graça. Bem, a terceira Toledot, que é a Toledot de Noé. As gerações de Noé começam em Gênesis capítulo 6, até o capítulo 9. Aí você tem Noé, um relato de violência na terra, dilúvio. Ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, sem ele abençoar, certo? E Canaã, ele é amaldiçoado, certo? Então, de Sem virá o Cristo, o Redentor. De Canaã haverá a semente do maligno. E durante as Escrituras do Antigo Testamento, você encontra tanta guerra, tanta luta, justamente por conta disso. Por causa que os descendentes de Sem, eles ocultaram os descendentes de Canaã. Certo?
E os descendentes de Sem, eles vão possuir posteriormente os territórios de Canaã. Ok? Aí você chega aqui, você tem a quarta do anedota, são os filhos de Noé, no capítulo 10 até o capítulo 11, ele tem descendentes. E aí no final, irmã Giza, no final do texto diz que são 70 nações. Ou seja, 7 vezes 10. Certo? Então, os filhos, os descendentes de Noé, eles acabam gerando 70 nações no mundo. Aí você tem Babel, né, que é a Torre de Babel, onde Deus ele acaba bagunçando as línguas dessas nações e fazendo com que elas possam se espalhar por sobre toda a terra. A próxima Toldot é a Toldot de Sem, em Gênesis capítulo 11. Aí você tem Sem, e Abraão, ele é o 10º da descendência de Sem. Certo? Enquanto Noé, ele é o 10º da descendência de Adão, Abraão, ele é o 10º da descendência de Sem. Deus disse por intermédio de Sem que Sem receberia a promessa, Deus seria o Deus de Sem. E através de Abraão nós temos uma grande mudança nas escrituras quando Deus diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque essas 70 nações, olha irmãos, elas viviam debaixo da maldição de Deus. E o propósito de Deus sempre foi salvar as nações. Então o que é que acontece? Deus vai usar esse homem aqui, Abraão, para que por intermédio dele e da sua descendência todos os povos da terra fossem abençoados. Isso começa a ser concretizado, irmão Joaquim, já no livro do Gênesis, quando lá no final, José, descendente de Abraão, ele fornece comida para todas as nações da terra. Ele é uma bênção para todo mundo. Mas, de fato, isso só vai se concretizar de forma perfeita na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é descendente de Abraão, e ele salva todas as pessoas da terra que creem no seu nome. Então, é uma bênção para todos. Tá? Bem, a sexta é a geração de Terá. Aí você tem Terá, você tem Abraão, que é filho de Terá. Você tem Ismael, que são 12 filhos, né? Ismael tem 12 filhos, já em Gênesis 25. Aí você tem Isaac, todo de Isaac, de Gênesis 25 até 35, que é uma grande passagem. Aí você tem Isaac, e você tem Jacó. Lá em Gênesis 36, você tem a genealogia de Esaú, Gênesis 36 e 37, os seus descendentes. E finalmente, em Gênesis 37 até Gênesis 50, você tem as gerações de Jacó. Você tem Jacó, você tem José. E lá no texto de Gênesis, no capítulo 46, versículo 27, vai dizer que haverá 70 israelitas no Egito. 10 vezes 7, ou 7 vezes 10. Ok, meus irmãos? Vocês compreenderam como é que se divide o livro do Gênesis? Você pode dividir o livro de Gênesis igual divide um bolo. Certo? Você pode dividir ele na metade, entre a história primitiva e a história patriarcal, ou em 10 partes. Conforme surge essa frase aí. Essas são as gerações de, essas são as gerações de, essas são as gerações de. Ok? Alguma pergunta, irmã Gisa? Irmão Joaquim. Pastor, Moisés escreveu. Certo, Moisés foi escritor. Até que chegasse a ele, quanto tempo transcorreu e assim, como ele conseguiu fazer esse apanhado desse tanto de história sem ter os ângulos que nós temos hoje? Muito bem, excelente. Nossa, assim, Muito bem. Vocês iam virar para a pergunta? Olha, vamos. Moisés ele viveu 120 anos. E a vida de Moisés ela é dividida em 3 partes. Cada uma parte com 40 anos, mais ou menos. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele passou no Egito, lá na corte. Ele fazia parte da corte. Ele recebeu, do ponto de vista humano, o melhor treinamento possível daquela época. Na maior potência que havia naquela época, que era o Grande Egito. Certo?
A segunda fase da vida de Moisés, dos 41 anos de idade até os 80, se passou lá no deserto de Midian, certo? Ele passou exilado, certo? Ele passou lá no deserto, junto com o seu sogro Jetro, servindo ao seu sogro Jetro, pastoreando ovelha. Era o modo como Deus estava treinando, estagiando ele para depois pastorear o povo de Israel, cuidando de ovelha para depois cuidar de gente, pastoreando ovelha para depois pastorear gente. Tá? Pois bem, ele passa 40 anos lá. E os últimos 40 anos da vida dele se passa ele na caminhada pelo deserto, o êxodo do Egito, até chegar nas planícies de Moab, quando ele morre. Ele vai escrever, logicamente, o livro de Gênesis nessa última parte da vida dele. Israelita como ele certamente tem alguma noção, alguém contou para ele alguma coisa a respeito daquilo que havia se passado com seus antepassados. Mas mesmo assim era impossível ele saber de algumas coisas, porque ele não estava lá, por exemplo, na hora da criação. Quem era que estava lá na hora da criação para dizer para ele que aconteceu daquele jeito? Ninguém. Isso tudo só é possível por intermédio de quê, irmãos? Por intermédio de inspiração. Deus, ele deu a Moisés, de forma inspirada, o conhecimento de tudo aquilo que aconteceu, certo? E ele então registrou tudo aquilo de acordo com a vontade do Senhor. Estou só com assim, contextualização para entender. E aí eu só dar uma palavra, irmãos, os meus alunos lá do seminário, eles têm acesso ao texto de Gênesis. Em hebraico, irmãos, é um negócio tão bem escrito, eu vou mostrar aqui para os irmãos algumas coisas. É tão bem escrito. É uma coisa assim, mesmo assim, que a gente fica bem impressionado no modo como Deus ele agiu e usou Moisés para escrever esse texto. Pode falar. Assim, de José até talvez ele começar a escrever, só aí já vai uns 500 anos. E de José até o início, lá em Gênesis, na criação do céu e da terra, vai dar mais quanto tempo? Eu acredito numa criação jovem, né? Não, sim. Eu acredito que a Terra, o universo, como um todo, ele não tenha mais do que 10 mil anos de existência. Então, é isso aí, mais ou menos isso aí. Não, mas assim, ele começou a escrever, ele escreveu sobre a criação de Gênesis, Certo. até José, e aí ele narra a própria história dele, no começo de Êxodo. Aí eu estou dizendo assim, de Êxodo até Gênesis, transcorreu mais ou menos quantos anos, mais ou menos? Ah, sim, entendi. Bem, os israelitas, eles vão lá para o Egito no final, mais ou menos aí, entre o início do século XXI e o final do século XX, antes de Cristo. Então aí vamos chegar nos 1950 antes de Cristo. Eles vão para lá, para o Egito. Moisés, ele vai surgir aí por volta do ano 1400 e alguma coisa, no início do século XVI. Início do século XVII, final do século XVI, início do século XV a.C. Então, aí são uns 500 anos, mais ou menos. Entre José a Moisés entre 400 e 500 anos. Então, assim, a gente descobre sobre 2.500 anos de história, né? É muito tempo. O livro de Gênesis, só o livro de Gênesis, irmãos, para os irmãos terem ideia, cobre, cronologicamente falando, mais tempo do que qualquer outro texto das Escrituras, na verdade, a Bíblia inteira. Certo? Porque você pensa que foi desde a criação até os dias de José, rapaz, são milênios e milênios. Então, é um texto assim bem, que abrange muito tempo mesmo. Bem, eu não tenho tempo para falar sobre isso.
Só uma pergunta. Nessa questão de Moisés ter escrito, Deus poderia ter falado face a face com ele e revelado para ele essas questões. Só não está registrado nas escrituras isso, né? Deus ele poderia ter feito isso. Poderia, mas Só os mandamentos. nós não temos nenhuma evidência ou indicativo disso. Quando ele escreveu os mandamentos em pedra, Ele recebeu a princípio escrito do próprio Deus de Deus, né? O próprio Deus deu para ele. Mas no livro de Gênesis nós não temos assim nenhum registro ou indicativo de que tenha sido feito assim. Bem, como é que as histórias em Gênesis elas são contadas? Elas são contadas em forma de pirâmide. Geralmente você tem um cenário, vem dizendo, em época tal, em lugar tal, aconteceu isso. Aí inicia a ação. Aí incidentes preliminares. Aí acontece um problema. Até ali estava tudo bem. Aí acontece um problema. Esse problema, os personagens vão tentar resolver esse problema. Só que em vez de resolver o problema, faz é piorar. Existe uma intensificação desse conflito. São complicações. Certo? E aí nós chegamos ao clímax da história, que é a hora onde esse problema se resolve, então tudo acaba de alguma maneira sendo inviabilizado. Aí nós temos a elucidação do conflito, o conflito solucionado e uma resolução, o resultado e o fim da ação com uma conclusão. Nós entendemos isso aqui? Vou dar um exemplo aqui do texto que eu vou pregar hoje. Olha aqui, Manaia. Olha aqui, Manaia. O texto que eu vou pregar hoje à noite é assim, meus irmãos. Olha. Lá em Gênesis 1, certo? Lá em Gênesis 1, você tem no princípio Deus. Isso aqui é o cenário. É no princípio Deus. O que havia no começo? Só Deus. Certo? Aí nós temos o início da ação. Qual é o início da ação? Deus criou o céu e a terra. Isso é um incidente preliminar. Certo? Ok? Mas qual é o problema? Qual é o conflito? A terra estava intensificação do conflito. Ela estava de que maneira? Sem forma e vazia, e trevas e abismo. Ela era toda bagunçada. Tá? E aí? Não tem como ter vida num lugar assim? Não tem. Aí nós chegamos ao clímax. Certo? E aqui nesse clímax, o que é contado aí certo? E aí nesse clímax nós temos a ilustração do conflito. O Espírito de Deus paira sobre as águas. O Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade está ali. Certo? E vai ser essa pessoa que vai dar forma e preenchimento ao caos. Certo? Como é que isso vai acontecer? Primeiro Deus disse luz, depois firmamento, terra seca, vegetação, luzeiros, peixes e pássaros, animais domésticos, selvagens, seres humanos, seres fecundos, alimentos. Pronto. Resolveu o problema, Nayara. Resolveu o problema. E o conflito foi solucionado. E disse que eis que era muito bom. E aí Deus descansou. Isso é o resultado. E a conclusão, fim da ação é: Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Pronto. Essa é a primeira passagem da Bíblia. Primeira narrativa. Nas Escrituras, sempre é assim. Nas narrativas. Via de regra, se você quiser compreender as narrativas, você olha essa pirâmidezinha. Eu ensino muito isso para os meus alunos. Então, cada pontinho desse aqui, muitas vezes, é um tom de um sermão.
Aí eles devem seguir, e é dessa maneira que eles estruturam o sermão deles, certo? Nas narrativas. Fica bem direito? Então, olha que maneira linda como é que Deus faz. Ó, nos 3 primeiros dias, Deus ele vai dar forma às coisas. E nos 3 últimos dias, ele vai preencher essas formas. Por exemplo, no primeiro dia, ele vai fazer a luz. E no 4º dia, os luminares. No 2º dia, tem o firmamento dos céus e dos mares. E depois ele vai pegar os habitantes disso aqui, ó. Os peixes para os mares e as aves para os céus. No 3º dia, ele vai criar a terra seca e vegetação. Para quê? Para animais terrestres e para o sábado ele santifica. E o que significa santificação? É separado, né? Pois bem, o sábado é o único dia separado, ó. Ele não tem paralelo. Literariamente ele é um dia, ele foi colocado por Deus para ser um dia de descanso lá na antiga aliança. Ok? Não vai dar tempo de eu ver isso, infelizmente. Olha, então nós temos vários exemplos. Olha como é bonito isso aqui, irmãos. Ó, como as narrativas elas se sobrepõem uma à outra. Ó. Deus chama Abraão em Gênesis 11, 27. Aí Deus promete que vai fazer dele uma nação que vai abençoar todas as famílias da terra. Isso em Gênesis 12, 7. Certo? E 12, 9 também. Então, nação, isso vai começar a ser cumprido com o nascimento de Isaac, seu filho, lá em Gênesis capítulo 21. E, logicamente, isso só vai ser levado a efeito posteriormente com o nascimento de Jacó, filho de Isaac, e com o surgimento da nação de Israel. Lá em Gênesis capítulo 46, nós temos 70 israelitas no deserto. A bênção de Deus, Deus diz que Abraão será uma bênção para todos os povos. E isso já começa a ser concretizado quando José salva o mundo. O mundo veio até José e José dá alimento para todo mundo. Logicamente, isso só vai se cumprir aonde? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, finalmente. Quando ele é uma bênção para todos os povos da terra. Bem, quanto à terra, Deus ele começa a cumprir essa bênção quando Abraão ele tem um cemitério, ele tem uma sepultura como sua possessão, lá onde ele vai sepultar a sua esposa. Mas isso só vai ser finalmente concretizado quando Canaã ela vai ser possuída pelos seus descendentes. Aí você percebe que as narrativas elas estão o quê? Elas estão entrelaçadas. Uma coisa leva a outra. Qual o propósito do livro do Gênesis? O propósito do livro do Gênesis é contar quem o Senhor Deus é, Javé é, e a maneira como ele escolheu Abraão e fez uma aliança com ele. Então, é esse o grande propósito. Dizer que Deus, o Criador de todas as coisas, fez uma aliança com Abraão e com a sua descendência, para que com essa descendência todas as famílias da terra fossem abençoadas. Alguma pergunta, irmãos? A mais? Não? Vamos ver aqui qual a mensagem de Gênesis para nós. A mensagem de Gênesis, capítulo 1 a 11, ela é ecoada em Gênesis no capítulo, em Apocalipse 21 e 22. Lá em Apocalipse 21 e 22, há novos céus e nova terra. A narrativa da queda em Gênesis 3 motiva toda a história da redenção. Por que nós temos essa história toda até os dias de hoje? Por causa do pecado. E a maneira como Deus resolveu nos salvar. Então, Gênesis 3 impulsiona todo o resto das Escrituras. Também tem o caso de Babel. Em Babel, as línguas elas são confundidas, e lá em Pentecostes, as línguas elas são discerníveis para todas as nações. É um outro lado. E lá em Gênesis 11 até 50, Abraão ele é tido como um exemplo de luta de fé.
E todas as promessas que Deus fez a Abraão tem nele Cristo, sim. E os cristãos agora são considerados a descendência de Abraão. A vida de José também pressagia a vida de Jesus Cristo. Veja só, José ele era amado do Pai. Jesus Cristo ele era amado do Pai. José foi traído pelos seus irmãos. Jesus Cristo foi traído pelos judeus. José foi vendido por moedas de prata. O Senhor Jesus Cristo também. Certo? Depois dele ser humilhado, Deus o exaltou. Deus exaltou José. Deus exaltou também o Senhor Jesus Cristo. Então tem muitos paralelos entre José e o Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer para os amados. Hoje à noite, se Deus permitir, começamos nova fase em nossa igreja, pregando no livro Gênesis. Se o Senhor Deus assim permitir. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Amém.